funciona, não quero fazer por fazer. A pessoa estava no ministério, ela sabia, eu estou aqui na direção de Deus, e vou ficar aqui na direção de Deus. Ela estava ali, na direção de Deus, não saía tomando decisões, vou mudar de ministério, vou sair da igreja, vou sair porque eu vou para um outro lugar que é mais perto. Não, elas buscavam a direção de Deus. Hoje em dia não é mais assim. A maioria das pessoas hoje em dia sai fazendo, sai tomando decisões, e Deus está dizendo, você está indo sozinho, porque eu não estou na sua decisão. Baraque falou, eu quero ir, mas Deus tem que ir comigo, porque se Deus não for comigo, Êxodo 33, Moisés falou, Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui, é melhor morrer aqui no deserto, do que chegar lá sem a tua presença. Você quer ser honrado por Deus? Peça que a presença dele esteja contigo, e onde você for, a bênção dele te acompanhará, em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir Jesus essa noite? Então nós orávamos, eu orava. Hoje em dia as pessoas saem tomando decisões, fazendo alianças, mudando de emprego assim, vou mudar. Mas peraí, não foi Deus que abriu essa porta para você? Como que você vai mudar assim? Como você vai mudar? Relacionamento, pessoas começam, terminam relacionamentos sem direção nenhuma de Deus. Mas essa aliança aí é de Deus? Pastor, mas a pessoa vai se converter. Vai nessa. Depois vai estar aqui chorando, pedindo para Deus fazer obra. Quem está entendendo, diga amém. Diz a Bíblia, queridos, que o Baraque falou, Senhor, quero que Débora esteja comigo, porque ela é uma mulher de oração. Como é bom você ter pessoas de oração no teu lado. Hoje eu acordei, irmão, cedo, né? Domingo eu acordo cedo, muita coisa para fazer antes de vir para o culto. Moro longe, acordei cedo, estou ali arrumando minhas coisas. E eu estava ainda respondendo mensagens, estava na cama ainda. Estava respondendo mensagens, acertando algumas coisas. Daqui a pouco chegou uma mensagem do pastor Cleiton, esposo da pastora Nádia. Estava lá no monte, orando pela minha vida. Pastor Cleiton, pastor Ricardo, a Joyce estavam lá orando, queridos. Ele mandou uma mensagem orando, eu comecei a chorar, queridos. Porque eu falei, Senhor, como é bom ter pessoas que intercedem por nós. Eu oro por pessoas, mas é muito bom receber orações. Como é importante isso, irmãos. Quem entendeu, diga amém. Baraque falou, eu quero uma mulher de Deus do meu lado. Quero uma senhora de oração do meu lado. Quero uma senhora, como está lá em Efésios, né? Que coloca a minha causa no joelho. Então Baraque não era tão assim, porque ele pediu oração, pediu ajuda. Diz a Bíblia que ele vai para o Monte Tabor. E quando ele foi para o Monte Tabor, ele não foi porque ele quis ir. Ele foi por uma direção de Deus. Ele foi por uma estratégia de Deus. Fala para o seu irmão do lado, Deus vai te dar estratégias novas. Ele sobe no Monte Tabor. E lá no Monte Tabor, Deus manda ele recrutar, não das 12 tribos, mas apenas de 2 tribos, 10.000 soldados. E ele recruta esses 10.000 soldados, ele sobe no Monte Tabor, faz o recrutamento, busca a presença de Deus. Diz a Bíblia que eles descem depois para um ribeiro, chamado Ribeiro de Quizon, que era um ribeiro baixo, raso. Só que naquela época, olha como são as coisas, Deus deu uma direção para aquele povo. E quando Deus deu a direção que a peleja teria que ser no ribeiro de Quizon, Deus já estava preparando todas as coisas. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Deus mandou chuva naquela época. E lá em Israel existem 2 períodos de chuva durante todo o ano. E são 2 chuvas chamadas chuva serôdia e chuva temporã. A chuva serôdia prepara a terra para que eles possam semear na terra. E a temporã é aquela chuva que prepara os frutos antes da colheita. Quem entendeu, diga amém. Só 2 períodos de chuva. E naquele período, sabe o que aconteceu? Deus fez fechar o tempo. E Deus mandou uma tempestade. E quando Deus
Deus mandou uma tempestade, queridos. Aquele ribeiro que era raso, aquele ribeiro subiu. A terra que ficava ao redor do ribeiro, aquela terra virou lama. Quando eu preciso ir para a chácara, irmãos, geralmente eu vou de sexta-feira. Sexta-feira geralmente eu estou indo para Mairink. Quando chove muito na quinta, eu tenho que ligar lá. Choveu muito aí, porque às vezes chove aqui e não chove lá, né? Choveu muito aí, e várias vezes eu já abortei minha ida para lá. Pastor, choveu muito, caiu o mundo. Quando cai o mundo, irmãos, não tem como ir para lá. Só o carro da missionária para chegar lá, o meu não chega. Tudo cheio de barro, né, Paulinho? É um barro, uma lama terrível. Sabe o que aconteceu? Eles foram para o ribeiro de Quizon. Diz a Bíblia que eles vieram com os 900 carros de ferro contra o povo de Deus. Quando aqueles carros chegaram naquela terra molhada, diz a Bíblia que aqueles carros começaram a atolar, queridos. Quem entendeu, diga amém. Aqueles carros começaram a derrapar, e aqueles carros ficaram entulhados lá. Diz a Bíblia que aqueles carros não foram mais para frente. Deus é maravilhoso, aleluia. Toda investida do diabo contra a tua vida, toda investida do diabo contra a minha vida, contra esse ministério, diz o Senhor nessa noite, pode notar, diz o Senhor nessa noite, não vai mais para frente, não vai prosperar, atolou aqui, porque o Senhor, Ele está nos dando vitória nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus. Aqueles 900 carros, entulhou, 900 carros parou na enchente. Soldados desceram dos carros, começaram a fugir. Sabe, os 10.000 soldados de Baraque foram atrás, perseguiram, mataram todos eles. Quem entendeu, diga amém. Pastor, mas que estratégia foi essa? Deus vai dar estratégias para você. A estratégia de Deus, como a gente acabou de cantar aqui, nós não entendemos as direções de Deus. Por isso que nós cantamos, por isso que eu falei, Gabriel, canta aquela música lá, mesmo sem entender, eu confio em Ti, Senhor. Às vezes Deus dá uma direção e a gente não entende. Como assim? Mergulhar 7 vezes no Jordão para ser curado? Não tem sentido, não tem sentido. Mas se foi direção de Deus, tem cura chegando. Deus mandou rodear Jericó 7 dias. Como assim, pastor? Não faz sentido. Não faz sentido, mas se Deus mandou, pode rodear e a vitória já é tua. Pastor, Deus mandou eu orar ao invés de fugir, então ore e o Senhor te dará a vitória vai ser tua. Pastor, Deus mandou eu orar pelo meu filho, Deus mandou eu ungir a cama dele, então vai lá e unge e ora, porque se Deus falou, Ele vai te dar vitória. Você pode glorificar e exaltar a Deus nessa noite, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, queridos. Não fazia sentido nenhum, mas Baraque fez. Pastor, por que Baraque foi o herói da fé? Primeiro, porque ele estava precisando de oração, pediu ajuda, Deus levantou Débora com ele. 2, por que ele foi o herói da fé? Porque no momento que Deus deu a direção para ele, ele entendeu a direção de Deus. Ele fez exatamente do jeito que Deus mandou. Posso ouvir um amém, queridos? Se você fizer exatamente do jeito que Deus mandou, Ele vai te honrar. Sabe o que eu acho interessante, queridos, das coisas de Deus? Olhe para mim. Sabe o que eu acho interessante? Às vezes, quando as coisas estão difíceis, nós temos uma tendência. Qual a tendência? Vamos mudar o esquema, porque se não está dando certo aqui, vamos mudar o esquema, porque de repente a gente muda, e quando a gente muda, as coisas começam a acontecer. Só que nem sempre isso é de Deus. Às vezes a vitória não vai estar na mudança de atitude, às vezes a vitória estará na perseverança daquilo que Deus já colocou no teu coração. Pastor, Deus mandou eu só orar. Então não é você orar e inventar outra coisa. Deus mandou orar, ora. Até quando? Até quando Ele quiser. Pastor, Deus mandou ficar em silêncio. Bom, se Deus mandou você ficar em silêncio, sabe o que você vai fazer? Ficar em silêncio. Mas não está funcionando, não tem que fazer outra coisa? Não. É ficar na direção de Deus.
Quem entendeu? Diga amém, queridos. E o diabo, ele quer usar pessoas, às vezes, para chegar para mim, para você, e falar: é por esse aqui, ó. Esse aqui tem um atalho melhor. Aqui tem um esquema melhor, deu certo para fulano. Mas não é que deu certo para ele, que para você Deus vai fazer do mesmo jeito. Deus está provando eu e você. Quem está entendendo, diga amém. Deus provou Baraque. E ele foi lá e fez exatamente o que Deus mandou lá no Monte Tabor, lá no Ribeiro de Quizon, e deu certo. Não parecia que ia dar certo. Na verdade, tinha tudo para dar errado. E Deus fez dar certo. Quem está entendendo, diga amém. E Baraque levantou a bandeira da vitória e falou: o Senhor é conosco, o Senhor nos honrou. Da mesma forma que Deus vai te honrar, irmã, Deus vai te honrar, meu irmão, vai honrar a minha vida, vai honrar essa igreja da mesma maneira, porque o Senhor está nessa luta. A peleja não é nossa, o Senhor dos exércitos, Ele está do nosso lado. Você pode aplaudir a Deus por isso, aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Só que Deus tinha dito que daria a vitória. A honra não seria dele, mas ele teria a vitória. E foi o que aconteceu, porque o comandante